Muito bom dia, Deus abençoe a todos nós. Hoje, 29 de janeiro de 2026, quinta-feira. Estamos aqui com mais uma meditação da Palavra de Deus, com o assunto rendendo todo o meu querer à Palavra de Deus. Vamos falar com Deus antes de tudo. Senhor Deus, em nome do Senhor Jesus te pedimos tua misericórdia e tua compaixão para que venhamos aprender e ter forças para fazer tua vontade. Em nome de Jesus, amém. Tenha em mãos a Bíblia, a palavra de Deus, para conferir conosco a tudo que vai ser falado pelas Escrituras Sagradas. Rendendo todo o meu querer à palavra de Deus. E aí, então, como se entende isso? O que significa isso? Render todo o meu querer à palavra de Deus. Somos nós nos colocar, nos posicionar à obediência ao que Deus pede para fazer pela palavra dele, para estarmos totalmente rendido de coração, desejoso para fazer o que a palavra de Deus pede. É a esse respeito que vamos falar nesta manhã. Teremos aqui 3 pontuações e será uma meditação muito breve. Primeira pontuação: todo o querer do coração despojado para viver o de Deus. A gente despojar, tirar todo o nosso querer, tudo que a gente quer, a vontade própria, que não vai nos fazer bem, para se render ao querer, ao que Deus quer que façamos, que vai ser bom para nós. Então é esse respeito que nós vamos meditar aqui com o versículo bíblico da palavra de Deus em Efésios 4, capítulo 4, versículo 22, que diz o seguinte: concernente ao procedimento anterior, vos despojei do velho homem que é corrupto, segundo a cobiça do engano. Quando houve o primeiro pecado, a desobediência de Adão, entrou uma velha natureza no homem, uma natureza pecaminosa. E essa tende a se guiar por sentimentos e por engano do coração. A palavra de Deus diz claramente no livro de Jeremias, capítulo 17, versículo 9, se não me foge a memória: enganoso é o coração mais do que todas as coisas. Só Deus quem sabe do coração. Então, quando nos guiamos pela uma natureza pecaminosa, a gente faz sofrer a nossa alma, a nossa vida. Então, aqui Deus, através do apóstolo Paulo, ensinando aos principiantes na fé, ali na cidade de Efésios, no tempo do apóstolo Paulo, dizendo: se despoje, tire, se livre daquilo que era velho, da natureza, do velho homem, daquilo que vocês viviam no passado. Se despoje, tire, porque é isso que vai atrapalhar a gente conseguir fazer a vontade e o querer de Deus. A palavra de Deus diz claramente, se não me foge a memória, me parece que é aqui mesmo no livro de Efésios, é de Filipenses, que diz que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Então, quando nós realmente nos rendemos e falamos para nós mesmos: cansei, parei, não vou mais tentar, não vou mais querer minha vontade, vou me render a de Deus, porque eu sei que a de Deus vai dar tudo certo na minha vida. Aí sim, a vida da pessoa começa a mudar, criar um rumo certo e ser bem-sucedido na vida com Deus e aqui na vida na terra. Segunda pontuação: se conscientizando do perigo
do nosso querer, se conscientizando do perigo do nosso querer. Não podemos ficar em cima do muro, ou se entra para se entrega para ser total de Deus ou não. Então, a gente tem que se conscientizar disso, que o nosso querer, o nosso querer sempre vai nos fazer mal. O nosso egoísmo sempre vai fazer mal, porque nós, como ser humano, não entendemos, nos inclinamos mais ao egoísmo, e isso nos faz mal, nos faz errar na vida aqui e com Deus. Então, quando nós ficamos em cima do muro como? No vale da decisão. Uma vez um momento, ficamos querendo fazer a vontade de Deus e, por outro momento, às vezes nos inclinamos para fazer a nossa própria vontade. E aí a gente nunca vamos prevalecer, nunca vamos adiante, nunca vamos ter progresso espiritual em uma vida de um relacionamento saudável com Deus. Por isso que a palavra de Deus diz se não me foge a memória, em Mateus capítulo 6, que diz assim: não podeis servir a dois deuses, não podeis servir a dois senhores. Então, ou se dedicará a um e odiar-se ao outro. Em outras palavras, não podemos servir a Deus e querer servir a nossa vontade ou a vontade do mundo, a vontade dos prazeres. Então, não há meio termo. Ou a pessoa é totalmente de Deus ou não é. Então, é de uma conscientização e nos refletir com uma fé inteligente. Poxa, se eu for tudo de Deus, a palavra de Deus diz assim, se não me falha a memória, segundo Crônicas, capítulo 16, versículo 9, me parece que diz assim, que aquele que é totalmente de Deus se entrega, Deus será com ele. Então é questão de consciência. Poxa, se o meu coração for todo de Deus, Deus estiver em mim, e o meu coração for todo de Deus, então Deus será comigo. Então é questão de consciência. E quando nós nos colocamos ao outro lado, à vontade própria, a não fazer aquilo que Deus quer, então Deus não estará na nossa vida para honrar. Porque está escrito, eu honro aqueles que me honram, aqueles que me desprezam desmerecido. Então é questão de uma consciência e de uma escolha. Vamos para a terceira pontuação e aqui já estamos concluindo. Todas as minhas vontades rendidas à rendição, a obedecer o que Deus nos orienta por sua palavra. Então, quando nós nos rendemos a querer e entender que fazendo a vontade de Deus, nós vamos ser felizes, abençoados e estaremos com Deus conosco. Nós estaremos trilhando o caminho certo da vontade de Deus, aí sim, estamos tomando uma decisão certa com a palavra de Deus. A palavra de Deus diz em Mateus capítulo 7, versículo 24, que houve dois tipos de alicerces. Um alicerce que um homem edificou sua casa sobre areia e o outro homem, que era sábio e prudente, edificou sobre a rocha. Aquele que edifica sobre a areia é aquele que não vive a prática, não se entrega totalmente para se render à vontade de Deus. Então vem a dificuldade, vem as lutas, vem provações e tudo, e a pessoa cai. Mas aquele que edifica sobre a rocha significa assumir a vida totalmente de Deus para estar rendido à obediência à palavra de Deus. Então ele fica edificado na rocha, vem as dificuldades, vem tribulações, provações e toda sorte de investida
contra a vida daquela pessoa e ela continua firme, porque Deus está com ela, porque ela está com Deus em assumir uma aliança de compromisso em viver a obediência da palavra de Deus. Vamos orar agradecendo ao Senhor. Senhor Deus, nós bem sabemos, Senhor, o que o Senhor quer que venhamos entender com a inteligência, é viver, assumir o Senhor. Porque quando nós assumimos a obediência à tua palavra, o Senhor nos assume e cuida de nós. E por final temos a vida eterna. Nos ajuda a todos nós, em nome de Jesus. Amém. Ótima quinta-feira. Deus abençoe a todos. Até a próxima, se assim o nosso bondoso Deus nos permitir. E vamos ficar na consciência da palavra de Deus. Deus abençoe. Até a próxima. Ótima quinta-feira. Deus abençoe a todos em Cristo Jesus e toda a sua família.